são os desafios que o governo Temer terá pela frente no campo da economia? O presidente interino assumiu o cargo em meio a uma grave crise de ordem política e econômica e uma persistente retração no cenário internacional. O que dizer das primeiras sinalizações desse governo interino? Conversa comigo o economista Carlos Alberto Teixeira de Oliveira, editor-presidente da revista Mercado Comum e presidente da Ascenge, que é a Associação dos Economistas de Minas Gerais. Bem-vindo, Carlos Alberto. Olá. Carlos Alberto, como é que você avalia, depois dessa grande mudança que o país passou nos últimos dias, como é que você avalia essas primeiras sinalizações do governo interino, a equipe que foi criada, a discussão sobre privatização como uma das medidas que o governo teria que tomar para um ajuste fiscal no país, e também sobre a questão da recriação de um imposto que, mesmo que provisório, falou-se em CPMF, o Henrique Meirelles, que é o ministro da Fazenda, o novo ministro da Fazenda, falou também em CID, porque CPMF, enfim, tem um estigma. Eu queria que você analisasse esse primeiro momento. Eu avalio positivamente, com bastante otimismo. Eu acho que ele fez uma equipe técnica, uma das melhores que tem aí, com larga experiência. Você está falando do campo econômico. No campo econômico. E no campo ministeriável, eu vejo que são também as pessoas, claro, não se pode exigir uma perfeição, mas pressupondo que lá na frente haverá a necessidade de alguns acordos, de ajustes e necessidade de um diálogo mais intensificado com o Congresso Nacional, é realmente uma equipe muito boa para esse momento. Você está dizendo porque eles representam os partidos que sim. podem dar essa sustentação necessária. Como também pelo fato do sistema político brasileiro ser de coalizão, né? Alguns chamam até isso de colisão, né? Então, eu acho extremamente positivo, acho que o diagnóstico já está um tanto quanto feito, já se pressupõe, inclusive, que o buraco desse ano deva ser algo em torno de 150 bilhões de dólares, e as medidas vão apontar, em primeiro lugar, numa tentativa de estancar a hemorragia. Nesse presente momento, a sinalização é de que o ajuste fiscal é absurdamente necessário, urgente, seja, de novo, nós vamos ter que estancar essa hemorragia. Agora, Dilma tentou e não conseguiu fazer esse ajuste fiscal. Não conseguiu. Não é? O Temer falou numa entrevista há poucos dias que ele não teme impopularidade. Ele que não é uma pessoa popular, não é um político popular. Você acha que ele consegue fazer esse ajuste? Porque não é fácil. Eu não vejo essa questão da popularidade ou não o ingrediente mais importante no presente momento. Qual seria o ingrediente mais importante? O mais importante nesse presente momento é não deixar que se acentue ainda mais a crise. Então, é um trabalho hercúleo. E o segundo trabalho é... Mas que trunfo ele tem para isso? O segundo trabalho é recuperar a credibilidade e a confiança, principalmente dos investidores e do empresário nacional. Para quê? Para que o país possa não continuar nessa situação de queda do PIB. Se nós conseguirmos superar essa relação e voltarmos a crescer, é que se vai constituir no maior desafio um pouco mais lá na frente. Mas no presente momento, o paciente não vai poder fazer maratona nem exercício físico. Ele vai ter que estar internado numa CTI e provavelmente até necessitando fazer alguma transfusão de sangue. O que seria essa CTI? Essa CTI que está aí hoje é muito provavelmente o seguinte: a discussão ampla, aberta, transparente da real situação das contas públicas, que apontam nesse presente momento um gravíssimo desequilíbrio e que se continuarmos nessa situação, os indicadores já apontam, por exemplo, para uma possibilidade da dívida bruta brasileira atingir no ano de 2021, portanto, daqui a 5 anos, a 100% do PIB. E chegando nessa situação, o país estará quebrado. Então, se nós não imaginarmos que nós temos que evitar que isso aconteça,
em que pese que não há como fazer omelete sem quebrar ovos, é colocar essa questão, a sua grandeza, ao olhar de todos os brasileiros, para que se possa, inclusive, conversar esses temas numa relação desapaixonada, despolitizada e desideologizada. Mas isso é possível? É possível, com o país, no momento, você diz que é otimista. Mas eu fico pensando o seguinte, o país está polarizado. Existe uma polarização política e ideológica. Será que é possível simplesmente dizer, olha, gente, não vamos fazer essa discussão política, não. Não vamos ideologizar a discussão, não. Tem elemento, o país tem espaço para isso nesse momento. Eu não estou falando da necessidade, eu estou dizendo, nós temos condição de fazer isso porque o Congresso, querendo ou não, faz uma ressonância do que acontece fora de lá. Faz, inclusive, porque é ano eleitoral. Mesmo que os deputados não estejam se elegendo, alguns vão ser candidatos a prefeitos, mas eles estão elegendo os seus cabos eleitorais. Então, tudo isso tem uma repercussão. Eu acho que, olha, mesmo que seja impossível, vale tentar. E o presidente da República já mostrou no seu primeiro discurso que ele tem a correta interpretação dessa relação ao dizer que um dos grandes temas dele e objetivo é a pacificação do país. Eu acho que ninguém pode imaginar o país destruído, porque aí, com toda certeza, o prejuízo será generalizado. Agora, ele falou também, na primeira entrevista dele, assim como ele falou em pacificação e unificação, ele falou também que não pretende mexer nos programas sociais. E aí a gente pode enumerar uma série de programas aí que estão nesse foco, como Bolsa Família, como os programas que são programas da área de educação, mas que são sociais, como Pronatec, tem o Minha Casa Minha Vida e tantos outros. Mas o fato é também o seguinte, que no momento que se fala em ajuste fiscal, tem um cabo de guerra aí. Tem gente que acredita que tem que mexer. Não é uma conta fácil. Como fechar essa conta? Como fazer ajuste sem dizer, não, nós não vamos mexer nos programas? Eu concordo inteiramente com o que ele disse. Eu acho que, ao contrário, os programas sociais precisam ser aprimorados, com o objetivo, inclusive, de qualificá-los melhor. O custo, por exemplo, de um Bolsa Família, se nós compararmos que ele está por volta de 30 bilhões, é irrisório quando se compara com os 500 bilhões que o país gasta apenas a título de juros. Agora, tem que ficar bastante claro que os programas sociais não resolvem os principais conflitos, problemas sociais. Eles atenuam no primeiro momento. Só o crescimento da economia que poderá resolver os problemas sociais. Agora, você falou em juros. Com essa equipe que está aí, qual que é a perspectiva de redução de juros? Eu acho que a tendência é, inexoravelmente, a sua queda já, provavelmente, a partir do segundo semestre. Por uma relação muito simples. A inflação está em 7%. Como é que nós vamos manter o nível atual? Então já há margem para isso. Basta dizer o seguinte, que a diferença do Brasil, que hoje é o campeão mundial em taxa real de juros, beirando aí os 8%, a posição dele é mais que o dobro do segundo colocado. Então já temos espaço nesse sentido, porque a própria inflação já cedeu. E nós temos que também dizer e compreender que esse é o maior custo hoje da nação brasileira. E ele funciona como um câncer dentro da economia. Um dos problemas, quando se fala em ajuste fiscal, a gente sabe que existe uma pressão também dos prefeitos, dos governadores. Existem também nós não estamos falando só de União, não é? Nós estamos falando de estados e municípios. Não é? Como é que se imagina que o governo federal vai ter que lidar com esse problema? Talvez um discurso do Temer, além de outras variáveis extremamente importantes que ele frisou, está a colocação que ele fez sobre a questão da redefinição do Pacto Federativo, em que aponta também para uma completa insustentabilidade dessa relação. Basta dizer que praticamente quase todos os estados estão quebrados, estão incapazes de pagar a sua dívida
os encargos dessa dívida e principalmente o seu funcionalismo. E tem uma renegociação aí. Isso não é uma evidência de um ou dois estados, são praticamente todos. Evidentemente que dentro dessa reestruturação vai se exigir também o repensamento dessa relação entre municípios e estados, porque as circunstâncias são outras. A economia mudou e os estados não dispõem de mecanismos autônomos per si para reverter essa situação. Como é que Eles são totalmente dependentes das políticas macroeconômicas federais. E como é que fica a questão da renegociação da dívida dos estados e municípios com a União nesse contexto aí? Nesse momento tem uma suspensão e tem uma discussão sobre moratória. Sim, eu acho que não é moratória. Eu acho que é plenamente plausível dar uma carência de 1, 2, 3 anos na conta de juros dos encargos e prolongar o endividamento talvez para 2050, para permitir que os estados, pelo menos, possam recuperar a sua capacidade para fazer os investimentos mínimos, essenciais e necessários. Eu acho que é uma simples questão contábil, que não afetaria absolutamente nada, mas que daria oxigênio. Acho que essa passagem vai ter que ser feita, queiramos ou não. É uma questão simplesmente de bom senso. Agora tem que se regulamentar também o que foi aprovado no Congresso, que é a questão do índice, não é? Do percentual. E essa questão, acho que há uma tremenda sensibilidade, independentemente dele, ou poderia até ser feito também no governo anterior. Não dá mais para conviver com a situação que aí está. Nós estávamos falando sobre cortes na área social, mas nessa terça-feira aí, que passou, foi anunciado, o governo anunciou através do ministro que cortou 11, voltou atrás, né? Na construção de 11.500 casas do Minha Casa Minha Vida. Isso é só uma questão pontual? O governo pode ter que rever um tanto de coisa e vai fazendo isso aos poucos? Assim como o Bolsa Família... Na área social. Eu acredito que assim como o programa Bolsa Família, o Minha Casa Minha Vida é um programa que veio para ficar. É um programa interessante, que pese que ele seja relativamente novo no país, mas que, por exemplo, nos Estados Unidos ele existe há mais de 100 anos. Nós temos que entender também que a construção civil é um dos motores da economia, com geração de emprego e renda, e além do mais, a casa tem que ser um elemento essencial humanitário, assim como é o alimento. Eu acho que é o contrário. Eles têm que ser aperfeiçoados, aprimorados e ampliados. A questão do imposto, nós estávamos falando de CPMF, e falou-se também em CID, foi o próprio Meirelles que falou nisso como uma alternativa, e há uma, especialmente dos empresários, eles são muito reativos à possibilidade da criação de um imposto. Agora, o fato é que a arrecadação caiu muito, e não existe, por mais que corte daqui, corte dali, o próprio Meirelles já falou que tem que se pensar numa saída para aumentar a arrecadação do país. Né? Eu acho que vai ser necessário, talvez, aí, a criação de um imposto emergencial. Como nós temos vários registros, inclusive em nível estadual, né? Inclusive aqui em Minas Gerais, na época do Milton Campos, que era um imposto de recuperação econômica. Mas o que precisa, no meu entendimento, mais urgentemente ser feito, é uma reforma fiscal mesmo para valer. Mas o modelo brasileiro... O governo interino tem autoridade para fazer uma reforma fiscal? Mas se ele se tornar definitivo, ele pode tentar fazer sem nenhum problema. Tem tempo para isso? Acho que sim, por que não? Mas claro, vai depender do nível de discussão com o Congresso Nacional e de sensibilização da economia brasileira. Uma coisa eu tenho a nítida e absoluta convicção, que esse modelo que está aí está absolutamente ultrapassado e esgotado. É um imposto acumulativo, em cascata, ele penaliza mais, principalmente as classes menos favorecidas, e uma tributação que conspira contra o Pacto Federativo e principalmente contra o crescimento econômico. Agora, além da sua complexidade, basta dizer o seguinte, que nós temos 27 estados e Distrito Federal, cada um com a sua legislação
de CMS, nós temos 5.800 municípios, cada um com uma legislação de ISS. Isso é impraticável. A burocracia, a dificuldade disso, olha, isso aí é típico de país realmente, eu não vou dizer emergente, é de subdesenvolvido, de quinta categoria. Agora, o CPMF já está no Congresso, não é? Você acha que ele consegue? O Meirelles consegue? CPMF eu acho que não passa. Não passa? Não. Ela tem a rejeição quase que absoluta essa rejeição, da sociedade. Isso teria a ver, por exemplo, com o controle da Receita sobre as transações financeiras? Não, é porque o imposto ele é fácil de recolher, facílimo de fiscalizar e cai, pinga no caixa igual aquelas maquininhas caça-níquel. E de fácil... E que não afeta o grosso da população. Afeta, porque ele é acumulativo, ele vai incidindo sobre cascata nos meios produtivos. E acaba o quê? Penalizando de novo o consumidor menos favorecido. Que pese que seja. Porque o empresário líquido, repassa para o... Mas é um imposto burro. Repassa para o produto. Claro, evidente. Evidente. O grande problema brasileiro continua sendo a nossa incapacidade de crescer. Acentuada principalmente nesses 3 anos em que houve uma contração violentíssima na economia brasileira, só comparável à de país em guerra. Nós estamos perdendo... A que você reputa essa contração? Vários motivos. Há vários motivos. Entre uma delas, taxa de juros, inflação, desconfiança no governo, né, credibilidade péssima do governo, corrupção, burocratização, falta de competitividade, o dólar, antes absolutamente o real valorizado, e N outras razões, entre as quais a carga tributária. A paralisação do Congresso por conta da crise política tudo também, é um dos componentes. Né? Agora, país que não cresce é país condenado, sabe? E, lamentavelmente, eu acho que a primeira questão é o país se reconciliar com o crescimento econômico vigoroso, consistente e sustentável. Agora, que peso tiveram essas sucessivas denúncias da Lava Jato, esse clima policialesco que nós tivemos nos últimos anos no país, não é? Com uma sucessão de denúncias, de condenações, de prisões, e também que atingiu fortemente o meio político. Qual que é a sua impressão do peso disso nesse contexto e do que pode ser para frente nesse governo novo que está aí, que tem muitos personagens, muitos atores políticos que estão, de alguma forma, sendo investigados, alguns são até réus. O peso ele é fortíssimo. Basta dizer que as principais construtoras brasileiras, principalmente as construtoras pesadas, né, de infraestrutura, estão praticamente paralisadas há quase que 2 anos. Não precisa ir muito longe, a Petrobras. A Petrobras, que talvez individualmente, a maior investidora do Brasil. Até aí praticamente parada. Nós verificamos que no ano passado houve recuo de 7% da produção de óleo, né, e gás da Petrobras. Ou seja, o impacto é muito grande, mas os pressupostos são que ela já esteja nos seus finalmente. Agora, é uma questão muito meritória. A operação, né? Muito meritória. Acho que ela vai se inscrever na história do Brasil como um dos grandes elencos de grande magnitude salutar para a sociedade brasileira. Você acha mesmo que passa limpo? Acho que Você acha que tem esse efeito sobre as empresas? Sim, até agora tem sido. E com um outro elemento, que eu acho que tem que ser mensurável. É a capacidade de recuperação dos valores usurpados dos cofres públicos, que se estima num patamar de 27 bilhões de reais, dos quais 3 bilhões já foram recuperados, já ingressaram, inclusive, nas contas aí, se não me engano. Agora, Carlos Alberto, e Minas Gerais, hein? Nesse contexto todo, nessa mudança de governo que não, da qual o governador Fernando Pimentel não é aliado, né? Apesar de ter o vice e o PMDB aqui na sua base. A situação de Minas é muito complicada. Nós atingimos agora
68% da folha de pagamento em relação à receita corrente líquida. O endividamento do Estado é um dos mais elevados proporcionalmente ao PIB do Brasil. E a queda do PIB também de Minas é um dos mais acentuados. E a situação se agrava ainda mais pelo fato de que não é só de hoje. Nós estamos adentrando provavelmente neste ano, no 4º ano consecutivo, em que o PIB de Minas Gerais cresce a taxas inferiores à média nacional. Nesses últimos 20 anos, o PIB de Minas Gerais, em 13, cresceu menos do que a média nacional. E no conjunto crescemos significativamente abaixo da média nacional, quando, inclusive, perdemos a 2ª posição de maior economia estadual para o Rio de Janeiro. E não fosse a situação crítica do Rio, a nossa economia estaria talvez até em situação pior, podendo correr até o risco de vir amanhã, nos próximos 5 anos, 10 anos, ser ultrapassada pela economia do Paraná. Agora, não há uma recuperação ainda que é pequena? O governo está falando nisso, a liderança da base aqui na casa fala que a LDO chega com a perspectiva de um rombo bem menor esse ano do que foi no ano anterior. Aí nós estamos falando... E que há um crescimento na arrecadação. Aí nós estamos falando de contas públicas, não estamos falando de economia. Isso, nós estamos falando das contas públicas. Claro, efetivamente você pode até ter uma melhoria nas contas públicas por medidas tomadas desde redução de secretaria, enxugamento da máquina e por aí. Está falando também de um crescimento na arrecadação. Sim, pode até. Não é que isso pressupõe aí uma melhora na economia do Estado. Sim, até porque houve elevação do ICMS. Né? Chegou em alguns produtos, inclusive, a atingir o máximo permitido pela legislação. Isso nós já vimos no início do governo. E claro que isso repercute efetivamente de forma favorável. Mas nós temos que entender que a característica da economia de Minas Gerais é que quando a economia brasileira vai bem, a de Minas costuma ir bem melhor. Mas quando a economia brasileira vai ruim, a de Minas, com toda certeza, vai muito pior. Qual seria a melhor aposta para Minas Gerais? Rapidamente, que nós temos que encerrar. Eu acho que Minas Gerais precisa se repensar, precisa se imaginar em que, num momento um pouco mais à frente, o Brasil vai recuperar a sua capacidade de crescer. Então, Minas, assim como fez em algumas épocas passadas, ela se antecipou a esta relação que eu tenho quase que certeza que ela é provável. E tem que ver também as tendências mais prováveis que vão ocorrer na economia internacional e tentar aqui sair na frente. Isso seria investir, então, mais no mercado externo, é isso? Não necessariamente. Nós temos que imaginar que o Estado tem que buscar ser competitivo. Ok, Carlos Alberto, muitíssimo obrigado por ter vindo ao Mundo Político. Eu que agradeço. Tomara que você tenha razão, viu? Eu acredito. Que a coisa caminhe melhor. Eu acredito. Para o país. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.